Palavra da Verdade, devocional de 26 de setembro. Quando Deus não intervém. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas 7:23. Ao ler os evangelhos, poderíamos pensar que se tinha alguém em cuja vida Jesus deveria intervir, esse alguém era João Batista. Ele era o profeta esperado para pavimentar o caminho do Messias, conforme Lucas 3, de 1 a 6. Seu nome, dado pelo próprio Senhor, significa algo como presente de Deus. Seu nascimento foi cercado de milagres e muita coisa boa foi dita acerca dele. Seu caráter santo e justo fazia o terrível Herodes tremer ao ser por ele confrontado, conforme Lucas 6:20. Nenhum profeta do Antigo Testamento fora maior do que ele, segundo o próprio Jesus em Lucas 7:27 e 28. Seu coração fervoroso alimentava grandes expectativas. Com a vinda do Messias, que ele já sabia ser Jesus, João esperava o estabelecimento do reino de Deus, com juízo sobre os ímpios e salvação para os justos. Seria o fim da antiga era de pecado e injustiça e o raiar da era messiânica. Ansiava assim pelo restabelecimento da soberania de Israel e pela libertação definitiva do povo de Deus de seus inimigos. Para tanto, esperava ver Jesus limpar a eira com obras notáveis de julgamento. Ele mesmo havia profetizado sobre isto, conforme Lucas 3, de 7 a 9, e também 16 e 17. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ao que parece, João também aguardava a sua própria libertação da prisão e a consequente vindicação de seu ministério. Afinal, mesmo que não houvesse promessa explícita a respeito, esta era uma expectativa lógica e razoável. É aí que começa o drama de João. Ao contrário do que esperava, ele não ouve sobre nenhuma obra notável de julgamento feita por Jesus. Nada de destruição dos inimigos, nada de batismo com o fogo do juízo divino. Só obras de misericórdia. E como se isto não bastasse, ele está preso e a um passo da guilhotina. A sua pregação não parecia estar sendo vindicada. Nada daquilo parecia fazer sentido. Então ele envia uma pequena comitiva de discípulos a Jesus para saber se este era mesmo o agente do juízo de Deus. Sua fé balançou diante da não intervenção do Messias na sua situação, e a resposta à sua dúvida não veio imediatamente. Só depois de todo um dia, com muitas curas, o Senhor responde à comitiva enviada que narre o que viu. Milagres. Milagres que os profetas apontaram como sinais da vinda do reino e do Messias. Como está escrito neste mesmo capítulo, nos versos 22 a 24, então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Os cegos veem, os coxos andam. Aquele que visse esses sinais deveria discernir e penetrar a realidade da pessoa de Jesus e de sua missão como Salvador. Não compreender esses sinais era tropeçar nele. Algumas verdades emergem do drama de João que nos ajudam a entender o agir de Deus em meio aos nossos conflitos. Em primeiro lugar, aprendemos com a crise de João que quando Deus não intervém, não significa que ele esteja inativo. Ele sempre está agindo e está agindo em favor do seu povo eleito,
mesmo que naquele momento não enxerguemos isto. Enquanto João aguardava na masmorra fria, Jesus curava enfermos, cumprindo as profecias e mostrando a sua glória aos discípulos de João. Ele não podia ver, mas seus discípulos testemunharam. Como disse Charles Swindoll, a mão invisível e onisciente de Deus está operando por trás das cortinas, oculta aos olhos humanos. Em segundo lugar, aprendemos que quando Deus não intervém, não significa que ele não se importa. Jesus realmente se importava com João. Quando ele cita a profecia de Isaías 35, é para consolar seu servo. Numa cultura que valorizava a memorização, certamente todo o texto veio à mente de João. Em Isaías 35, de 3 a 6, está escrito: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Em terceiro lugar, aprendemos ainda que quando as nossas expectativas em relação a Deus são frustradas, a questão não é o que há de errado com Deus, mas o que há de errado com as nossas expectativas. A compreensão de João acerca da obra messiânica tinha o caráter típico da visão profética do Antigo Testamento. Os profetas viam a visitação divina de salvação e de juízo, que eles designavam o dia do Senhor, como pertencentes a um só evento, numa perspectiva profética. João também. Deus lhe revelara o que iria fazer, mas não quando. Ele não falou para João que a obra do Messias se cumpriria em duas etapas: a inauguração do reino em sua primeira vinda e a consumação do reino em uma segunda vinda. Então era a compreensão de João acerca do quando de Deus que estava equivocada. Portanto, quando Deus não intervém, devemos rever nossas expectativas à luz das Escrituras. Finalmente, aprendemos que bem-aventurado é aquele que não tropeça em Jesus. Bem-aventurado é o crente que consegue atravessar as crises da vida sem perder a sua fé no único que realmente se importa. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.